Boa noite, queridos irmãos que nos assistem nessa nossa live. Seja muito bem-vindo, né? Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, né? Nós estamos aqui nessa noite com a nossa psicóloga, querida Madelaine, vai falar um pouquinho para a gente. Lembrando, queridos, que nessa noite nós damos início oficialmente ao nosso mês Setembro Amarelo da IBNJ. E aí, hoje a nossa programação online, ela começa com essa nossa primeira live, tá passando aqui, né, o tema da nossa live, depressão, uma ameaça invisível, e aí, com a presença da nossa querida psicóloga Madelaine, nós traremos para os queridos conhecimento, porque somente mediante ao conhecimento nós valorizamos cada vez mais a vida, esse bem tão precioso que o Senhor Jesus nos deu, né, como uma bênção aí, o dom da vida que foi dado pelo nosso Senhor Jesus. Já vou pedir você que está chegando aqui na nossa live, deixe o seu like, vai dando o seu joinha aí, já vai compartilhando, abrindo sala de vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa live e possam ter acesso também ao conhecimento, para que a gente não guarde somente para a IBNJ, mas agora com esse benefício, embora sejam tempos desafiadores, nós possamos usar a rede a nosso favor e que assim, né, consigamos alcançar mais e mais pessoas que talvez estejam passando por essa situação de depressão. Então, conto com a sua colaboração, já divulga aí, manda nos seus grupos, manda para os seus amigos, só compartilhar, abrir sala de vídeo, deixar o seu like. E lembrando também que ao longo da nossa live você pode deixar a sua pergunta, tá? Agora eu vou pedir os nossos queridos, muito obrigada desde já, Madelaine, em nome da nossa IBNJ, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença. Para a gente é uma honra poder te receber aqui, né, e estar compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor, né, te orientou, te iluminou e te deu como profissão. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho da forma como você tem trabalhado, né, da sua profissão, para estar se apresentando nesse momento. Boa noite. Aí meu nome, né? Madelaine, me chamo Madelaine Correia. Sou membro da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do bairro São João, pastor Eliudes, né? Estamos em transição pastoral, ele assumiu a primeira igreja em Cabo Frio, né, Vila Nova. Sou membro aqui, sempre nascida e criada nesta igreja, e sou formada também em pedagogia, né? Minha profissão primeira é a orientação educacional, então acho que a questão da orientação sempre veio aí na minha bagagem, né? Gosto muito, trabalho com adolescentes hoje, né? Estamos aí trabalhando à distância, home office, né? Que é um desafio também, e atuo nessa área tem bastante tempo. E recentemente, né? Não tão recentemente assim, né? Me formei em psicologia, com especialização em Gestalt terapia, que é uma linha teórica, né, da psicologia, uma das linhas teóricas, e trabalho no consultório, né, com a clínica, e atendo boa parte de jovens, adultos, adolescentes, só não trabalho com crianças, né, é uma abordagem bem específica. E nas igrejas costumo fazer esse trabalho que estamos realizando aqui hoje, de conscientização, de prevenção, até de alerta, e creio que a igreja tem se permitido, né, abrir recentemente, eu tenho percebido isso, né, eu de vez em quando venho aquelas imagens do Facebook lembrando, né, um ano atrás, 2 anos atrás, então de um tempo para cá a igreja começou a se abrir para essa profissão, para a psicologia, para agregar conhecimento. Existem muitos fatores fisiológicos, biológicos que a gente precisa se atentar e questões da nossa vida prática, questões do dia a dia, da nossa vida, que como cristãos nós precisamos ter disciplina, precisamos ter uma vida de coerência, né, de prevenção, de cuidado com o corpo. Isso tem tudo a ver com a vida cristã. Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho, tem a ver com isso, com o andar na luz. Jesus não é a luz? A gente sai das trevas e vem para a luz, buscar aquilo que é saudável, aquilo que é transparente, aquilo que faz bem para a alma. E espero poder tirar dúvidas também aí do pessoal. Muito obrigada, Madelaine, pastor William também, abrilhantando aí a nossa live, participando conosco.
Obrigado pelo convite, Tamires. Quem não me conhece, eu sou o William, sou pastor ali na IBNJ e agradeço também a oportunidade de estarmos aqui falando sobre algo que nós também vivemos, né? A gente tem hoje 3 implicações aqui muito importantes, ao meu ver, nessa live. Nós temos o lado clínico, o lado científico, querida irmã Madeleine está aí, justamente para nos ajudar nessas opiniões. Nós temos a presença da Tamires, que é uma teóloga, e eu estou aqui justamente para também tirar essas dúvidas na área espiritual, pastoral, né? Se você já fez suas perguntas, se você não fez, durante a live você pode colocar também suas perguntas aí. E Tamires, muito obrigado, é uma honra para mim poder estar ao lado dessas 2 mulheres abençoadas aqui. Amém. Eu sou a Tamires, como o William falou, né? Sou bacharel em teologia, tenho atuado na IBNJ especificamente com o Ministério de Educação Cristã, e nós recebemos do Senhor o Ministério de Cuidar de Vidas. Então, né, diante de toda a nossa experiência, tudo aquilo que nós passamos enquanto na nossa família, nós temos nos colocado à disposição do Senhor para tratar desse tema. E como a Madeleine colocou muito bem, nós entendemos que somente de frente para a luz, que é o Senhor Jesus, nós conseguimos vencer, né? E aí eu vou começar, vou compartilhar aqui o versículo tema desse mês. Os irmãos podem perceber aí que o William e eu estamos com uma camiseta muito parecida, né? A nossa camiseta, ela reflete o tema do nosso mês. Esse mês de setembro nós escolhemos esse tema, e aí o nosso versículo base, vou pedir vocês para acompanharem, diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12, parte B do versículo, nós lemos na nova versão internacional. E que em nome de Jesus essa seja uma verdade em nossas vidas. Nós entendemos que recebemos do Senhor Jesus, né, essa bênção de termos aí psicólogos, termos a ciência a nosso favor. E aí nós vimos falando a nossa igreja nesse sentido, que o nosso corpo é um ser integral, e pensando no nosso bem-estar integral, o Senhor dotou de inteligência homens e mulheres para estarem aí atuando nas diversas áreas e nos ajudando, né, cuidando aí desse ser integral que é o ser humano. E aí vou convidar vocês para orarmos nessa noite, para que o nosso Deus ele continue guiando, continue nos direcionando de maneira muito especial, né? Conheci a Madeleine, uma palestra que ela deu na nossa escola, no meu trabalho, nesse momento tão difícil que todos nós temos passado, né? E foi muito gratificante, aprendi muito e não podia deixar de compartilhar com os queridos irmãos a bênção que são as palavras, né? As orientações vindas da Madeleine. E aí vamos orar nesse momento. Pastor William, ora para a gente, por favor. Com certeza, oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos hoje aqui debatendo sobre esse tema tão falado nos últimos dias, nesse mês, não só no Brasil, mas no mundo. Ó Deus, sabemos que o que estamos vivendo é algo que nunca vivemos antes, nesse mundo de pandemia, nesse mundo que está em isolamento social, neste mundo em que os índices de depressão e de violência doméstica crescem monstruosamente. Ó Deus, que o Senhor nos dê oportunidade aqui, Pai, de falar sobre muitos temas. E obrigado pela chance de termos a presença da Tamires, da Madeleine. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalha em nós. O Senhor Amém. Tem falado aos nossos corações e tem falado aos corações das pessoas, principalmente através desse tema. Ó Deus, envia pessoas que estejam passando por problemas, pessoas que queiram tirar dúvidas, até mesmo, Senhor, os curiosos. Traga-os, Senhor, para que o Senhor possa falar em seus corações e que aqui possamos, juntamente, em parceria, em harmonia, falarmos tanto da parte espiritual e religiosa quanto da parte científica. Não somos inimigos e nem precisamos ser, meu Pai, porque tanto a parte científica o Senhor deixou para nós, quanto a parte espiritual e religiosa também o Senhor deixou para nós. Então, que nessa noite possamos compartilhar coisas maravilhosas vindas do Senhor
e vindas também, meu Pai, da sabedoria que o Senhor deu aos especialistas. Muito obrigado, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está chegando agora, querido, já deixa o seu joinha, o seu like aí, já compartilha essa live para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação tão importante e já vai compartilhando aí nas suas redes sociais, abrindo sala de vídeo. E como os irmãos têm acompanhado, aqui o tema dessa nossa live, nós falaremos hoje sobre a depressão, uma ameaça invisível, né? Como a Madeleine colocou muito bem, temos aí muitas pessoas que às vezes, por não conhecer, por não entenderem, ou pela negação, né, estão passando por esse momento de depressão, por um momento por um momento depressivo e acabam não pedindo ajuda, porque às vezes não conhecem, não entendem, né? Então nós temos aqui nessa noite nós falaremos sobre isso, sobre o conhecimento, sobre a valorização da vida nesse contexto da depressão. E aí eu vou, antes de passar a palavra para a Madeleine, você já pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta. Aqueles irmãos que já enviaram as perguntas com antecedência, nós já recolhemos, já compartilharemos aqui ao final da live, né? Se você, ao longo da fala da Madeleine, você ainda tiver dúvida, você quiser enviar, você pode enviar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente vai estar compartilhando. Madeleine, fique à vontade. Então, vamos lá. Eu gosto muito de começar apontando, né, que a gente está vivendo um período que é um período bem propício ao surgimento de vários adoecimentos, e não digo só adoecimentos do corpo e da alma, adoecimentos de todo tipo na sociedade, né? Eu vou usar uma palavra que eu tenho visto muito nas lives pedagógicas, né? Nesse período a gente tem assistido Madeleine, muitas lives. Oi? Só um minutinho, irmãos, nós estamos ao vivo, então vou pedir a Madeleine para recomeçar, porque está picotando aqui a sua voz. Tá. Será que é o meu jeito que eu estou segurando? Melhorou? Oi, fala aí de novo. Oi, vê se melhorou agora. Eu acho que deu uma melhorada, pode continuar. Vamos lá, se qualquer coisa você me avisa, se picotar de novo. Nas lives educacionais, os teóricos, os pedagogos têm alertado muito a questão dos problemas das escolas que têm surgido em razão da pandemia. Na verdade, os problemas não estão surgindo, eles estão sendo desnudados, né? E a mesma coisa está acontecendo na esfera da igreja, na esfera da sociedade, da política e da saúde mental. Sempre existiram pessoas com dificuldades emocionais, com dificuldades de depressão, há pessoas escondidas atrás de irritabilidade, pessoas mal-humoradas, ranzinzas, e aí se diz, é a personalidade dessa pessoa, e bem provavelmente existem depressões que não foram tratadas, depressões que vão se cronificando, e a pessoa vai se enrijecendo, vai se tornando uma pessoa dura, difícil, né, com pouca disponibilidade e flexibilidade para experimentar outras possibilidades, né? Então, esse momento da pandemia vem mostrar para a gente prioridades, e a saúde mental é uma delas, né? Ela é importante para tudo, principalmente para ser cristão, porque se eu não cuido do meu corpo físico, né, do meu psicológico, da minha alma, a parte espiritual é uma parte que está muito misturada com tudo, né? Quando algum cliente vem para o meu consultório fazer um atendimento, uma das primeiras coisas que eu observo é qual é a religião dessa pessoa, né? A gente não trabalha a questão da fé, da doutrina em consultório, mas a espiritualidade é uma aliada no tratamento, porque se você não tem fé e você não acredita em nada, o tratamento ele é muito mais difícil. Eu já tive experiência, e foi uma experiência muito difícil para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, de uma pessoa que tinha tentado suicídio. E nós ficamos uns 2 anos em tratamento até eu confiar novamente que a pessoa tinha condições de receber, né, uma maior flexibilidade no atendimento. Era uma pessoa que não acreditava em nada, né? Criticava a religião, criticava Deus, criticava a sociedade. E geralmente são pessoas muito críticas, muito
fechadas para o entendimento, né? Então, essa pandemia, esse momento agora, tem desnudado todas essas questões, né? Como na oração o pastor mencionou, a questão da violência doméstica, né? Eu tive conversando com pessoas que trabalham no Conselho Tutelar, e muitos casos, né, a convivência exagerada, né, porque muitos não estão saindo de casa, professores, educadores e outras profissões, muitas pessoas estão ficando dentro de casa na parte do tempo. E assim, quando a gente sai, vai dar um passeio, vai trabalhar, é como se fosse um escape também, né? Então você sai daquela rotina, daquela convivência familiar, dos problemas domésticos, você vê pessoas diferentes, você conversa, você vê a rua, você anda de ônibus, você anda de carro, e quando você retorna, você já vem com uma outra visão de um problema familiar. Então, são escapes. Sair de casa, né, trabalhar fora, dar um passeio, são escapes necessários à vida humana. E a gente vai vendo as prioridades, né? Essa pandemia está revelando prioridades. E eu gosto muito de falar, né, que a gente precisa relembrar. A saúde mental, ela não é só o que passa no cérebro, o que passa na cabeça, né? Não é só o que passa nas emoções. Eu costumo falar da integralidade, corpo, mente e espírito. Eu preciso ter essas três esferas, né? Quando eu pergunto no consultório como é que anda essas três partes, tem gente que nem se atentava que tinha tudo isso, né? Pensava que era só corpo e mente. Mas nós temos a parte espiritual também, que vem agregar aí, que é a parte onde eu saio da mente, do corpo, para buscar coisas que vão além da minha mente e do meu corpo, né? E aqui a gente fala da nossa fé, a fé em Deus, e a gente precisa ter essa parte integrada. Então, assim, como eu tenho cuidado dessas três partes? Nós somos uma integralidade, corpo, mente e espírito. Talvez você ouvindo aí esteja pensando, puxa, eu só pensei que era só cuidar do corpo e da mente. Acho que eu ando cuidando mais do corpo do que da mente. Ou talvez pessoas sejam mais preocupadas com a mente. Ou ainda alguém esteja pensando assim, poxa, corpo e mente para mim vai no automático. Eu gosto mais da igreja e cuido da parte espiritual. O restante eu não olho muito, não tenho essa preocupação, porque eu já acho que a parte espiritual já dá conta de tudo. E dá, só que a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Então, essas três partes, elas precisam estar integradas, né? Deus, ele é um Deus que é um Deus impossível. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. É um Deus soberano. Só que eu sou um ser carnal. Nós vivemos aqui na Terra. E nós precisamos cuidar do que está aqui. Se você deixar de almoçar algum dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que vai acontecer com o seu corpo? Deus vai poder resolver a sua história, a sua questão, porque você deixou de beber água? Porque você não bebe água? Não, provavelmente você vai ter uma crise renal e vai ter que ir para o hospital tomar conta desse rim. E o médico vai falar, poxa, você não bebe água? Né? É uma necessidade fisiológica. Então, existem necessidades que precisam ser atentadas, porque Deus não vai descer lá do céu para fazer aquilo que eu tenho que fazer, para ter os cuidados, né? O autocuidado, essas palavrinhas que a gente escuta muito nas redes sociais, amor próprio, né? Amor próprio é isso. Quando a palavra de Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, eu fico pensando assim, que versículo pesado. Amar o teu próximo como você se ama. Como que eu tenho me amado? Como que eu tenho me cuidado? E aí, eu destaco a questão do antes e do... Picotou? Queridos, só um minutinho, a conexão da Madeleine está restabilizando. Para mim, tá normal aqui, Tamires. Para mim também tá normal. Eu tô conseguindo ouvir a Madeleine falando normalmente. Perfeito. Pode continuar então, Madeleine. Pode. E aí eu abordo aqui a questão do antes e do depois, né? Muitas mudanças têm acontecido, e eu vou destacar a questão do trabalho. Muitas pessoas têm se ausentado do trabalho, muitas pessoas não têm tido lazer como tinham antes, muita convivência familiar, esse reencontro com a família. Acredito que isso aí a igreja deve estar até falando já há algum tempo, né? Esse reencontro com o lar, com a casa, né? Acho que muitas donas de casa que estão ouvindo aí devem estar pensando assim, comecei até a arrumar melhor a minha casa, mudar coisas, ornamentar, né? Muitos pais de família começaram também a fazer coisas diferentes, vou fazer uma obra aqui, vou aproveitar um tempo, poxa, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? E a parte da saúde mental veio junto, muita gente ansiosa, né? A gente está tendo uma procura muito grande
na parte psicológica. Eu, no momento, só estou atendendo online, fechamos o consultório em razão da minha sócia trabalhar na UPA infantil aqui de São Pedro da Aldeia, administradora da UPA. Então, nós, em acordo, decidimos nos ausentar da parte presencial. E como que tem sido um desafio para mim, né, que estou atendendo online, porque é dentro de casa. Então, eu também não saio. Eu trabalho em casa, moro na minha casa, convivo na minha casa, tenho que fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa, e atendo e ouço, né, as dificuldades das pessoas. Muitas crises de Madeleine, ansiedade. Sim, desculpa te cortar. pode falar, fica à Uma vontade. curiosidade, porque assim, eu acho que a família brasileira nunca esteve tão junta como está nos últimos 6 meses, né? Uhum, O brasileiro já tem o seu perfil peculiar, na verdade. é Nós verdade. brasileiros já somos, temos aquele jeito brasileiro único, conhecido no mundo todo. Agora você imagina, Uhum, né? As famílias que desacostumaram daquela tradicional mesa de jantar para conversar sem mexer em isso eletrônicos, aí. sem mexer nessas coisas, agora passa por uma overdose, por assim dizer, né, entre aspas, uma overdose de relacionamento, ou seja, estão 4 vezes mais o tempo que realmente tinham juntos antigamente. É isso aí. Recentemente, uma amiga me chamou para fazer uma palestra também para os pais de adolescentes. E eu falei, mas qual é a demanda? Ah, porque os pais não sabem o que fazer, porque os filhos só querem ficar no celular. Aí eu falei assim, é muito simples, quem deu o celular? Ah, foram os pais. Então os pais têm autoridade. Olha o momento. Né? Eu sempre falo muito isso quando eu faço uma palestra voltada para psicologia, saúde mental e família. Eu sempre falo isso. É preciso resgatar até a autoridade parental. A palavra de Deus fala um relato assim, eu sei que para não fugir muito aqui, mas dando um exemplo bem prático, fala do sacerdote Eli e dos filhos dele. E Sim. quando os filhos dele estavam, digamos, na nossa linguagem, aprontando, Eli, a única coisa que a Bíblia relata é que Eli falou assim: meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Parece que eu estou ouvindo as mães de hoje na escola falando com os filhos e a gente fica assim. E, né? E falta ação, falta atitude, falta disciplina. Então, o uso do celular também é mais um desnudamento do que já vem acontecendo. A falta de autoridade. Quem manda na casa são os pais. Quem governa lá é o pai e a mãe. Filho não comanda a casa, porque não é fase dele comandar nada. Ele não tem sabedoria, não tem discernimento, ele não tem habilidades emocionais nem para gerenciar o autossuporte emocional dele. Né? O adolescente está em fase de transição. Ele vai alcançar isso depois dos 20 anos. E quando eu tinha 20 anos, eu me achava totalmente sem condição de gerenciar a minha vida. Eu falei, o que eu faço agora? Né? Autonomia, né? E eu trabalho desde os meus 18 anos. E hoje essa geração está bem diferente, né? Como é que se fala? A geração Nutella, né? É É verdade. o que as pessoas falam. Então, assim, Coitados. coitado, né? Caíram nessa geração, fazer o quê, né? Então, assim, os problemas que têm surgido mostram pais muito presos no celular também, mães, né? Eu atendo adolescentes, eu pergunto, você não conversa com sua mãe? Ah, minha mãe trabalha o dia inteiro. Mas e quando ela chega? Ela chega, ela vai responder o WhatsApp. Então, assim, às vezes o pai manda o filho para terapia para não ter que dar conta do que ela tem, do que os pais têm que resolver dentro de casa também. Né? Porque existem responsabilidades que precisam ser cumpridas, né? Como pais, né? Como sacerdote do lar, como liderança em casa. E aí vão surgindo os problemas emocionais da adolescência, da infância. Só para destacar aqui, a pediatria, né, a Comissão de Saúde do Brasil, principalmente com relação à pediatria, vem alertando que crianças e adolescentes estão apresentando muitos sintomas de questão do tédio, da ociosidade, muita irritabilidade. Isso é normal para o que está acontecendo nesse momento. E o que a gente precisa fazer com relação a isso? Proporcionar atividades práticas, sair do celular, sair do quarto, fazer coisas mais práticas dentro das limitações, respeitando tudo que está acontecendo, atividades físicas, né? Porque a ausência da escola causou uma ruptura afetiva também. Então, é normal que crianças e adolescentes apresentem sintomas, às vezes, de choro, de sintomas muito similares à da depressão. Então, a gente pode não patologizar essas questões. Não são doenças, são sintomas de um período difícil. A gente precisa entender. Né? E aí a gente vai se adaptando nessa situação, se adaptando ao meio. E aí, só retomando um pouco do que vocês, né, me apresentaram com relação ao tema de hoje, né, a questão
da vida cristã e da depressão, o termo que vocês utilizaram, a ameaça invisível, é um termo assim, perfeito porque a gente vê na psicologia. A depressão, ela é como se fosse, vou usar um termo de um livro que eu li certa vez sobre a depressão, o nome do livro era Fantasma do Meio-Dia, porque o livro fala que a depressão ela vem chegando como uma sombra, né? Quando você observa a sombra do sol, você tem que ficar muito atento à sombra para você ver o movimento dela, não é verdade? Ela vai mudando, né? A sombra dos postes, das casas. E a sombra da depressão, ela também é assim. Ela não chega de uma hora para outra e invade aquela área da sua vida, aquele campo, aquele lugar. Ela vem aos poucos e vai minando, né, a vida da pessoa. Vai tirando a alegria. E muitas vezes começa com sintomas que são subestimados, né? A falta de prazer em atividades, um mau humor, uma dificuldade para dormir, perda de interesse em fazer coisas que gostava de fazer antes, né? Eu já li um livro também que falava sobre a depressão espiritual, esqueci o nome do autor, e ele fala também que a depressão espiritual pode acontecer e a pessoa se frustra com coisas, né, da vida espiritual e ela vai se deixando abater. Por que comigo? Por que eu? Ela vai se colocando nesse lugar também, que é um lugar muito conhecido na depressão, que é o de vitimização, né? É um enfraquecimento dessa questão emocional. E aí eu faço uma analogia da ameaça invisível com outro termo aqui num artigo científico que falava que a depressão é como se fosse uma grama verde, seca, uma relva seca. E aquela relva vai ficando tão seca, que de repente vem um raio e pode lastrar o fogo e incendiar todo aquele campo. E a vida de uma pessoa com depressão, ela vai ficando assim também, ela vai secando, né? As forças vão sendo minadas, desafios, né? E uma palavra que eu destaco na depressão é culpa. Sempre que vem alguém para mim com depressão, a gente procura achar onde está o sentimento de culpa, né? Às vezes é uma perda, é uma sensação de fracasso, de frustração, e a culpa está presente ali. Por que eu? Por que comigo? Por que eu estou assim? Eu não consigo entender. A pessoa se compara muito. E eu gosto muito de lembrar que a Bíblia, ela relata diversas situações de conflitos. A Bíblia não esconde, digamos, os podres de ninguém, né? Muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra os grandes profetas, grandes dificuldades, e inclusive, né, a gente aponta a questão dos pastores, né? Existe uma dificuldade, a questão do ministério que é solitário. Eu costumo dizer que a psicologia também tem um ministério bem solitário, porque a gente não pode compartilhar com ninguém aquilo que é dito, muitas histórias, muitas opiniões vivenciadas, e acredito que o ministério pastoral tem essa semelhança, né? E eu escutei uma palestra do pastor Hernandes Dias Lopes, ele dizendo, tem amigos no seu ministério, né? Como importante é esse conselho desse pastor. Tem amigos com quem você possa conversar e se abrir, porque a liderança tem uma bagagem muito pesada de acompanhar vidas, lidar com a sua própria história, né? O ministério pastoral também tem família, também tem amigos, também tem lazer, também tem seus problemas domésticos. Então a Bíblia aponta tudo isso, que os conflitos eles são revelados, né? A angústia, a solidão do profeta Elias, a angústia de Ezequias, o choro de Jeremias, né? O choro de Neemias, quanto choro, o choro de Ana, né? O choro de Sara, quantas angústias. Você sabe, Madelaine, que você tocou num ponto muito bacana aqui na nossa EBD, todos os domingos. Já vou aproveitar aqui, interromper um pouquinho e fazer um convite muito especial, queridos. Todo domingo, às 9 da manhã, nós temos as nossas lives de EBD. Inclusive, nesse mês de setembro, nós estamos falando, o nosso tema são pessoas como nós, e para o mês de setembro, Setembro Amarelo, nós estamos selecionando esses personagens, né? No último domingo nós falamos de Elias e todos os aspectos que envolveram ali a depressão do profeta. Então é importante você falar porque a Bíblia ela traz o objetivo dela, né? Geralmente as autobiografias ou as biografias cuidam só da parte boa, né? Só daqueles pontos positivos das pessoas, mas o nosso Deus
como a ideia dele é nos tratar por completo, cuidar do nosso ser integral, ele permitiu que esses pontos negativos também fossem colocados ali, estivessem presentes na Bíblia para a gente ficar alerta, né? E essa sua fala é muito pertinente nesse momento. Pode continuar. Sim, ainda bem que eu estou contribuindo aí com a EBD do povo, né? Então, vamos ficar ligados aí nos transtornos, né? Dava até para fazer uma listinha de transtornos psicológicos, sofrimentos, lutos, dificuldades, né? Se a gente for falar de Pedro, hein? Pedro, né? Pedro é um cadinho problemático, né, pastor? Pois é. Tempestade de emoções, tempestade de emoções. Não é? Pedro tinha dificuldades dele, tinha um fardo ali que se carregava, um espinho na carne, né? E outros, né? A gente pode falar de Pedro, de Paulo, e entre outros, né? A gente pode falar até de Judas. Judas também tinha uma bagagem ali complicada, né? Tinha algo no coração dele, uma falta de contentamento, uma insatisfação, né? Isso tudo tem a ver com esses sentimentos que adoecem a nossa saúde emocional. E é importante você trazer isso, Madeleine, desculpa mais uma vez, mas que isso torna a gente, esse universo, né, da saúde emocional muito mais próxima da igreja, né? Porque por muito tempo, eu sempre tenho reforçado isso, por muito tempo nós, enquanto igreja, nós fizemos questão de deixar isso de lado, tem até muito preconceito em nosso meio ainda, né? E aí, quando você traz essa fala, relembrando esses personagens que também são pessoas como nós, de carne e osso, que passaram, estavam sujeitos a essas tempestades de emoções, aí, esses problemas emocionais todos, né? Isso torna a gente muito mais próximo, esse universo muito mais próximo de nós, né? E aí acaba tirando essa mística, né, de que, eu sou cristão, eu não posso nunca, Deus que me livre, ter uma depressão, é coisa do demônio, e que a gente já viu, né, que está aí os estudos, toda essa parte química também, né, das ciências, estão aí para nos alertar que a gente precisa deixar de lado esses preconceitos e cuidar do nosso corpo, né, com toda a plenitude que o Senhor nos proporciona. Né? Eu falando, desculpa aí interromper a vocês, nesse bate-bola que a gente está fazendo aqui, eu acho importante também aqui eu compartilhar uma coisa com vocês. Muitos que já me conhecem sabem que passei muito tempo na depressão, passei quase um ano em depressão profunda. Muita gente nem desconfiava, né? Muita gente não sabia. E uma das maiores batalhas que eu tive, particularmente, foi aceitar essa ideia como algo patológico. Então, para mim, isso foi muito difícil, porque eu não podia conceber a ideia de que eu, estando bem espiritualmente, estando numa fase boa, que eu estava numa fase boa espiritual, na minha vida, e como que eu podia estar passando por uma situação dessa. Então, a maior batalha que eu tive foi falar assim, não, vamos ao psiquiatra, vamos ao médico, para a gente poder tratar isso, para a gente poder entender cientificamente do que se trata, porque claramente não é algo apenas espiritual. Existe uma implicação médica, existe uma implicação patológica. Então, Madeleine, para mim, a parte mais difícil foi justamente essa, aceitar ir ao psiquiatra, que até então, por mais que eu soubesse, né, sobre o que o psiquiatra, um psicólogo, eles trabalham, qual é o material de estudo deles, por mais que eu entendesse nas minhas faculdades mentais do que se tratava, dentro de mim existia um preconceito, existia, né, um pré-conceito, né, esse conceito errado de que muitos ainda hoje, em 2020, têm. Psiquiatra é médico de doido. Aí quando você fala assim, você precisa procurar um psicólogo. Não, vou chegar lá, vou ficar sentado lá, falando da minha vida para os outros. Então são grandes fortalezas que a gente precisa quebrar, né? São grandes paradigmas dentro, não só do meio religioso, não. Muitas pessoas que não são religiosas, muitos também pensam desse jeito. Experimenta chegar para alguém e falar assim para essa pessoa, olha, eu estou percebendo que você precisa procurar um psiquiatra. A ação imediata dela, na minha experiência, não sei se na da Madeleine e da Tamires a reação imediata dela fala assim, o quê? Tu acha que eu sou maluco? Então, é imediato isso. Então, a gente está justamente aqui hoje
para quebrar essa ideia de que é para tratar loucuras, é para tratar. Não, é para tratar a mente, o coração, para equilibrar a química do corpo, enfim. É uma grande dificuldade, Madeleine, por isso que, infelizmente, nos últimos anos, uma grande quantidade de pastores tem suicidado. É um tema polêmico, já ouvi opiniões de todos os aspectos, e alguns se posicionam contra, falam que ele estava possuído, ele não poderia chegar a esse ponto sozinho, e como que isso pode acontecer com o pastor. Só que às vezes as pessoas esquecem que nós, antes de sermos pastores, somos homens. E como homens integrantes desse mundo, vindo do pó, porque viemos todos do pó, e para o pó retornaremos, esse corpo físico retornará ao pó. Enquanto estivermos nesta carne humana, somos suscetíveis às enfermidades. Não é verdade? Quando o senhor falou do psiquiatra, às vezes a pessoa é cristã e ela sabe que o psiquiatra é o médico que pode ajudar na questão da ansiedade, da depressão, tem consciência disso, mas a vergonha, muitas vezes, o que vão pensar se souber que eu fui num psiquiatra, o que vão pensar se eu tomo medicação, né? E assim, são preconceitos e assim, uma preocupação também grande com o que o outro vai pensar, né? E assim, a vida da pessoa, da saúde mental, de medicação, ela não precisa ser uma coisa anunciada. Ninguém sai por aí dizendo assim, os remédios que eu tomo são esses aqui, né? Ninguém precisa sair anunciando o remédio que toma, né? Então as pessoas têm essa preocupação, as pessoas vão descobrir que eu tomo medicamento, né? E nem sabem que como que a medicação é um aliado do tratamento. Assim, a psicologia não é muito fã de fazer apologia à medicação, porque a medicação causa uma anestesia no sintoma mais crítico, mas é fundamental para tratar. Porque a pessoa em crise de ansiedade e depressão, a visão fica totalmente distorcida, né? Totalmente embaçada. Eu costumo comparar com uma neblina na estrada. Ela não consegue ver nada na frente dela. E no tratamento, ela precisa confiar no profissional. E com a ajuda da medicação, isso vai muito mais além. Né? Ela começa a estabelecer um vínculo maior, clarear a visão, vai desembaçando. Então, eu costumo dizer, sabe aquela serração na pista? Você vai andando e você chega ali, todos os carros parados, em pisca-alerta, porque não sabe o que tem ali depois. Mas a gente sabe, a pista continua. Podem ter alguns perigos, né? O caminho continua. E a pessoa acha que é o fim. Então, essa analogia é muito importante no tratamento. E aí, quando a gente fala a questão de depressão, eu gosto sempre de destacar que a depressão traz essa questão da culpa, né? Às vezes são lutas, são embates emocionais pessoais que a pessoa carrega. Então, qualquer questão que esteja presente na experiência humana pode vir a causar depressão. E aí a gente pode considerar 3 fatores, né, que são em torno da depressão. Esse fator biológico, tem pessoas que adoecem mesmo do corpo, uma questão hormonal, quem sofre de tireoide, hipotireoidismo, né, pode ter uma questão envolvida, doenças crônicas, né, não é uma questão ligada diretamente, mas é um fator que acaba desencadeando quem sofre de doenças que precisam de um tratamento recorrente, câncer, pessoas que fazem hemodiálise, que tenham alguma fratura, alguma amputação. Então, existem fatores que são do próprio corpo, né? E existem pessoas que carregam a genética. Né? Quando chega alguém no consultório dizendo que tem depressão, geralmente a gente pergunta se já houve algum caso na família, se ela foi criada por pais depressivos, às vezes foi uma mãe depressiva, né? Ou um irmão, alguém assim, familiar. Isso é muito comum. Né? Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui de um participante que perguntou se a depressão é hereditária. E como você já está falando desse tema, eu já vou trazer essa pergunta logo, que aí já fica bem claro, bem respondido para esse nosso participante. Pode ser hereditária, mas é muito importante a investigação e o tratamento, porque a depressão ela pode estar sendo adquirida não só pela questão biológica, né? Existem características da pessoa. Existem pessoas com características de personalidade, uma personalidade melancólica, uma personalidade depressiva. Então, existem traços que são de personalidade. E existem questões de depressão que são adquiridas no convívio. Por exemplo, se você é cuidador, você convive com uma mãe depressiva, se você convive com alguém doente mental,
Se você doente mental não é termo pejorativo não, tá, gente? É um termo, né? Uma pessoa que sofre de alguma doença mesmo, mental, né? Um transtorno psiquiátrico. Então, existem convivências que geram sintomas depressivos, né? Pais negligentes, pais superprotetores. Então, assim, os excessos são perigosos, né? Pais que não deixam os filhos fazerem nada, né? Porque estão protegendo, estão cuidando. Esse filho, ele pode não avançar em etapas e chega na adolescência com uma depressão, na juventude com uma depressão. Ou pais que são muito negligentes, que deixam o filho ao Deus dará. Não, eu sou muito liberal com meu filho. E as pessoas esquecem que os filhos precisam ser ensinados, receber suporte, orientação, para viver as próprias experiências. Então, a depressão tem dessas questões. Então, falamos da parte biológica. Se eu tenho familiares, né, meus antecessores com depressão, eu posso ter características. A mesma coisa com a ansiedade. A ansiedade também pode ser genética, está na minha personalidade. E que personalidade é essa? Aquela pessoa que é extremamente preocupada. Existem pessoas que são perfeccionistas, elas querem dar conta de tudo, tem que ser melhor em fazer tudo. Elas ficam um tempo todo planejando como que vão fazer certas coisas, se aquilo der errado, ela se aflige muito. A pessoa, eu digo que ela é expert em pensar, né? Tá sempre pensando. E aí são muitas preocupações, muitos medos, e aí ela extrapola os limites. Até a curiosidade da pessoa ansiosa é perigosa, porque ela quer saber demais, ela quer dar conta demais. E aí a ansiedade vira uma patologia. Lembrando que a ansiedade não é uma doença. A ansiedade, a princípio, é um mecanismo de defesa. Ela faz parte da nossa vida, né? Você Quando pode, fala você pode assim, repetir esse pedacinho da ansiedade, que aí ficou sem som. A ansiedade, você a falou que ela ansiedade não. não é uma doença a princípio. Ok. Ela não é É, uma patologia. Aproveitando, temos uma pergunta aqui. A depressão e a ansiedade é a mesma coisa? A pessoa pode sofrer de depressão e não ter ansiedade, mas ela pode ter, por uma consequência, por uma questão ali de experiências que estão sendo vivenciadas. Ela pode sofrer de ansiedade e não ser depressiva. Tem muita a, gente ans- ansiosa que é feliz a da ans- vida. a ansiedade pode gerar depressão e a depressão gerar ansiedade? Sim, a pessoa depressiva, ela começa a tentar buscar estratégias para sofrer menos, para evitar certas situações, evitar sair de casa, para dar desculpa para os outros. Caramba, como é que eu vou dar desculpa? Eu não quero fazer aquilo. E aí pode gerar sintomas de ansiedade. E a ansiedade, se ela não for tratada, né? O que é ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de defesa. É um sintoma de alerta. A princípio, por exemplo, você vai ter uma viagem, você tem que acordar às 3 da manhã. Pronto. Então você Você nem ligou o dorme. alerta. A pessoa tem. Isso é normal. É porque o corpo está se preparando para algo diferente. Eu estou atendendo adolescentes que estão se preparando para fazer prova para a Marinha, colégio naval. Tem gente que não está dormindo há 3 semanas. Adolescentes. Porque querem muito entrar para a prova. E aí, às vezes, vira um transtorno, né? Que o adolescente começa a somatizar. Então, assim, os dois não estão sempre atrelados, mas podem vir acompanhados um do outro. Às vezes, a ansiedade e a depressão podem decidir fazer uma viagem juntas. E aí é que a coisa pode, né? Às vezes elas querem dar um passeio, né, de coleguinhas. E aí é que o barquinho às vezes fica pesado e não dá conta dos dois, né? Porque a depressão tem um fardo da culpa e a ansiedade quer logo sair, né? Quer dar conta da viagem, do passeio. E aí Então, acelera o peso. mesmo a ansiedade, então, por si só, ela deve ser tratada, certo? Ou Sim, como observada de uma patologia. forma, ou observada de uma forma mais cuidadosa, por assim dizer. Sim, sim, a gente precisa ter cuidado com a ansiedade. E digo mais, existem muitas pessoas na sociedade que são pessoas extremamente estressadas, pessoas agitadas, inquietas, que a gente diz que é personalidade. Nossa, a pessoa é muito ativa, a pessoa dá conta de tudo, e a pessoa estressada, ela tem aqueles rompantes, essa pessoa pode ter uma característica ansiogênica que precisa ser investigada. Por quê? Vai chegar um dia que vai chegar o limite. Né? Então, às vezes, a gente confunde ser muito ativo, muito proativo com ansiedade. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Acho que nós falamos bastante da questão da ansiedade e da depressão. Só vou completar aqui com uma coisa que eu registrei.
E a questão, assim, quando é que a ansiedade precisa nos dar um alerta, né? A ansiedade, ela começa a nos dar alerta quando ela começa a interferir em sintomas impeditivos. A depressão é a mesma coisa. Como é que eu sei que eu estou com depressão e que preciso procurar um médico ou um psicólogo? Quando algumas áreas da sua vida começam a se limitar. Ai, não quero mais ir à igreja. Ai, tô tão desanimada. Ai, mas não quero encontrar com fulano. Ai, não aguento mais conversar. Às vezes eu conversava tanto com aquele amigo ou com a amiga, gostava de sair para algum lugar, e você começa a desistir. Ai, não quero mais aquele trabalho, quero largar tudo, chutar o balde, né? Ansiedade. A pessoa começa a ficar muito constantemente com falta de ar, taquicardia, ou come muito ou não come mais. Tem pessoas ansiosas que perdem muito peso, né? Que emagrecem muito. Eu tenho clientes assim. Tem clientes que começam a ter um sono inquieto, acordam de manhã com a cabeça pesada, não dormem bem, né? E aí começa a afetar a produtividade no trabalho, a ansiedade afeta a memória, afeta a concentração, afeta relacionamento, você começa a ver problema em tudo. A pessoa ansiosa é uma pessoa problemática para relacionamento. Você fala, ih, fulano é cheio de problema. Às vezes a pessoa ansiosa, a gente não se dá conta disso. Então, quer tirar dúvida? Procura um profissional, faz uma avaliação, um profissional de referência para identificar se há um quadro de ansiedade, para investigar e por que essa ansiedade apareceu. A ansiedade, ela vem como um sintoma de alerta. Algo não está legal. Porque assim, se você não tem uma viagem, você não vai fazer uma prova, você não vai pregar num culto, você não vai ter um filho. Por que você está com frio na barriga? Por que está com ansiedade? Então tem alguma coisa acontecendo. E às vezes são coisas que estão no pensamento. Alguma coisa está te incomodando, é uma relação dentro de casa, são coisas que vêm acontecendo. É muito comum em esposas e esposos. Às vezes vão tolerando um problema, um defeito do cônjuge e não falam. E aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E um dia um cônjuge adoece, porque ele nunca conseguiu falar. Às vezes, sei lá, é o marido que ronca muito à noite. Estou dando um exemplo assim banal. Mas pode ser uma coisa mais grave. Talvez a esposa nunca queira sair com o esposo nunca queira tirar uma foto com a esposa. Aí aquilo que é pequenininho, que é tão simples, aquilo vai no passar dos anos, vai se tornando uma coisa imensa, um detalhe tão pequeno. E um dia a pessoa está frustrada, porque um companheiro não ajuda, não participa, não conversa, não dialoga. E aí vira um adoecimento, vira uma ansiedade, vira uma preocupação e vira uma depressão, né? Pode acontecer. E eu gosto muito de falar, né, que relembrar, corpo, mente e espírito estão juntos, né? E a gente precisa trazer a luz, né? Acho que João 8,12 fala disso, né? Jesus é a luz, o cristão precisa viver na luz, né? A Bíblia fala sobre isso, que aquele que conhece a Deus não gosta de andar na escuridão, nem nas trevas. Quem anda na luz busca transparência, busca querer conhecer, revelar, resolver. E a gente precisa buscar isso, mesmo em momentos de muita tentação, e não falar, não conversar, por preconceito, por medo do que o outro vai pensar. E eu tenho algumas dicas aqui para oferecer, no caso de ajuda. E aí vocês podem decidir se querem que eu fale mais para o final ou... Segura aí. Isso é até... ouro. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, aí a gente pode abrir agora para o momento das perguntas? Pode abrir sim. E aí no final aqui, eu vou falando depois. Perfeito. Aí no final a gente fecha com essas dicas. Uma pergunta aqui: por que a depressão leva as pessoas a pensarem em tantas loucuras? A depressão causa uma distorção cognitiva, né? A depressão é independente se é uma questão biológica, se é uma questão de convivência, ou se foi um atravessamento da vida, perda de alguém, luto, né, um acidente, uma perda de um emprego de muitos anos, né, qualquer tipo de perda, qualquer coisa que aconteça, gera um descontrole nas emoções, é um impacto, né? Causa um impacto. E mesmo sendo fatores externos, pode ter uma alteração emocional, uma alteração nos neurotransmissores também, esse pode impactar, e a pessoa fica completamente perdida, né, confusa, as emoções ficam confusas, esses atravessamentos da vida causam esse impacto, e esse impacto vai prejudicar a questão cognitiva.
E qual é a questão cognitiva? Analisar, refletir, pensar, identificar, concluir. São processamentos cognitivos importantes e eles ficam comprometidos. Então, se, por exemplo, não sei nem como é que se apaga incêndio, eu queria dar um exemplo de alguma coisa assim prática. Vamos supor, se eu não tenho conhecimento cognitivo de como apaga o incêndio e eu sair jogando água em qualquer tipo de incêndio, eu posso acabar piorando mais ainda a situação. Então, a falta de conhecimento, de não saber cognitivamente determinada informação, prejudica. Então, assim, em determinadas situações, eu preciso saber certas coisas. Então, assim, quando a gente está com depressão, ou até mesmo ansiedade, a parte cognitiva está totalmente perdida aí no meio. E a gente precisa restabelecer, né, nas terapias, a gente costuma trabalhar o que é racionalidade, o que é a parte de emoções, né? E aí, vamos supor, uma pessoa que é ansiosa ou que está com depressão, ela fala, eu não vou lá porque ninguém gosta de mim. Então, a gente vai trabalhar. Peraí, quem disse que ninguém gosta de você lá naquele lugar? Vamos lá, como é que você concluiu isso? Qual foi a parte prática? Né? Qual foi a parte de fato real que você viu, que você identificou? Na depressão, essa parte de racionalidade fica totalmente assim comprometida. Às vezes a pessoa até sabe, mas não consegue colocar em prática esse pensamento. Ela sabe tudo isso. Gente, eu sei, mas eu não consigo. Porque as emoções estão impactando. E aí, somente nesse momento, é que as pessoas se dão conta, assim, como que saúde mental é importante. É prioridade. Porque se eu não sei lidar com as emoções, se elas estão confusas, ela compromete toda a sua vida. Profissão, compromete sua vida acadêmica, compromete seu casamento, seu namoro, até a vida da igreja. Né? Você quer ver uma pessoa que tem a saúde mental comprometida, está numa liderança. Ela vai causar um certo impacto ali, se ela não souber receber crítica, se ela não souber divertir o outro, se ela se sentir culpada e não poder falar a verdade para o próximo porque ela se sente culpada por tudo. Então, o adoecimento, ela causa todo o impedimento de lidar com a racionalidade, que são as informações necessárias para a gente lidar com a vida, né? Então, causa realmente esse impacto. Pastor William, como você vê essa depressão no aspecto espiritual, né? Nesse relacionamento na igreja, né? Como a depressão impacta nesses relacionamentos também e na vida espiritual das pessoas? A Madeleine falou uma coisa muito interessante aí. Ela citou um grupo de pessoas dentro de uma instituição religiosa. Ou numa empresa, mas vamos falar daqui da igreja, né? Na instituição religiosa de uma forma geral. Existem lideranças. E a gente sabe que o líder ele já recebe uma carga pessoal, uma carga que ele auto-infringe sobre ele coloca essa carga sobre ele fala assim, eu não posso errar, eu não posso tropeçar, eu sou referência, eu sou vitrine, quem olhar para mim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar certo. E aí, quando ela começa a passar por algum problema na vida dela, secundária, vida pessoal dela, como a Madeleine colocou aí muito bem, ela começa a se cobrar, ela começa a se culpar, mas eu não posso, eu sou um líder, eu não posso. E aí as pessoas vêm conversar com ela, vêm desabafar, coisas que às vezes ela está passando o mesmo problema do seu liderado, e ela fica com um sentimento de culpa que ela está passando pela mesma coisa, e a cobrança de um líder, essa autocobrança de um líder pode ser uma pedra de moinho amarrada no pescoço dela. Se ela não entender que nós, como seres humanos, apesar de nossas lideranças, de sermos líderes, ou de cargos, ou da vida, se ela não entender, ou se esquecer que nós somos seres humanos, e não temos que ser perfeitos, porque a Bíblia não cobra a perfeição de nós, até mesmo porque Deus sabe do que somos feitos. Foi Ele que nos fez. Então Ele não cobra, Ele não exige de nós perfeição. Ele não exigiu perfeição de Adão. Ele apenas pediu obediência. E a obediência, Ele sabe que não é perfeição. E nós precisamos entender isso dentro de nós. Mas quando vivemos em um contexto onde todas as pessoas buscam a perfeição e buscam ser exemplares, pelo menos em um local, sabemos que muitas vezes o fato de ser exemplar em um local não traduz a realidade de cada um, né? Todos nós temos a nossa vida fora da igreja,
quando o culto acaba, quando as portas fecham e quando cada um vai para sua casa e lida com seus filhos, esposas, maridos, pais, mães, sogras, emprego, contas para pagar, aí nós chegamos na realidade dos mortais. Então, Tamires, enquanto a pessoa, enquanto o ser humano, o cristão, a pessoa em si, na minha visão, tá? Ela não entender quem ela é diante de Deus, isso pode gerar um problema muito grande, não só para ela, mas também para aquelas pessoas que Deus confiou nas mãos dela, os seus liderados, ou para aquelas pessoas que Deus confiou nas suas mãos, que quando nós recebemos o chamado de Deus, Deus ele confia vidas nas nossas mãos, independente de você ser pastor, de você ser líder, se você é apenas um membro da igreja. O chamado de Jesus é para todos nós, para levarmos o seu evangelho. Então, automaticamente, quando nos convertemos, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma responsabilidade de levar a sua palavra e os seus ensinamentos. Só que nós transformamos isso em algo que não é real. Nós transformamos isso em uma carga de cobrança muito grande. E se a gente não se atentar para isso, a nossa vida espiritual ela pode ser bem abalada, até mesmo, Tamires, já estou terminando, eu sei que eu falo muito, até mesmo porque a nossa batalha na área espiritual não é contra nada que a gente vê. Se a depressão é uma ameaça invisível, o inimigo também é uma ameaça invisível, assim como a depressão. Por isso que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em separar uma coisa e outra, porque elas podem, em um determinado ponto da jornada, podem ser coisas muito parecidas, mas são totalmente diferentes. Verdade, ótima colocação. Queria perguntar, Madeleine, quais são os principais sintomas que comprovam um quadro de depressão? Quais são aqueles sintomas assim que já ligam o alerta, né, que nos faz procurar ajuda, né, pedir ajuda? Então, os manuais de doenças, né, psiquiátricas e psicológicas apontam assim, um período superior a 4 ou 6 semanas, né? Tá me ouvindo bem? Às vezes dá uma picotada, mas estamos te ouvindo. Tá. Um período superior a 4 a 6 semanas, né? Que vai permitindo ali uma manifestação de sintomas de uma tristeza permanente, uma tristeza na maior parte do dia, né, dos dias, e não necessariamente com um fator específico, né? Tirando a questão do luto, né? Às vezes a pessoa teve um luto, perdeu alguém, ela pode entrar em depressão, que é uma perda de energia. A pessoa começa a ficar mais letárgica, levantar pela manhã é muito difícil, ela quer ficar mais tempo na cama. Existe um desinteresse. O desinteresse ele vai partindo de coisas grandes para as coisas menores. Coisas grandes, né? No trabalho vai ficando mais distante, mais negligente, muitas vezes com algumas tarefas, vai se mostrando mais cansado, evitativo. E existem casos de depressão que a pessoa começa a aparecer até com a questão física, né, de asseio, de higiene, ela começa a não se importar tanto com a aparência. Num começo de depressão, as pessoas permanecem ainda com a questão física, de banho, alimentação, ainda estão em dia. Mas com o passar das semanas, esses sintomas vão se manifestando. Geralmente, num quadro de depressão, existe aquela identificação de que a pessoa ela não tem interesse nem em tomar banho. Por que eu tenho que tomar banho? Prefiro ficar assim o dia todo. Então, ela vai negligenciando autocuidados, não quer mais conviver em família, quer evitar certas situações, certas comemorações. Bastante sintomas, né? Mas a tristeza permanente aí, sem um motivo aparente, essa tristeza sendo, vai estar ficando bem contínua, ela é um fator de alerta. E aí a perda de interesse em atividades que antes essa pessoa realizava. Então a gente costuma fazer uma análise psicológica que é a diminuição ou perda de interesse, assim como a diminuição e perda de energia. Energia é o que faz a gente se movimentar. Levantar pela manhã, tomar um café, planejar, fazer as coisas. A pessoa depressiva ela vai perdendo esse ritmo, né? Ela vai suportando durante um tempo, mas vai chegar um momento que ela vai realmente desistir de algumas coisas. E aí quando, por exemplo, um familiar ele apresenta esses sintomas, é aí que o outro, né,
que identificou ali, ele leva para o psiquiatra ou para um psicólogo, para uma terapia? Seria nesse caso? Esse seria o processo? Sim, eu sempre recomendo que encaminhe para o psicólogo fazer uma avaliação. Nem sempre a depressão, a pessoa que está num sentimento de depressão, ela precisa entrar com a medicação. A medicação é quando a pessoa tem um impedimento muito significativo para o trabalho, para a família, para a alimentação e para o sono, que são áreas fundamentais. Se ainda está conseguindo lidar com essas questões, se o psicólogo fizer uma avaliação, identificar que uma escuta, um acolhimento já pode fazer um resgate das principais questões aí, então é importante. Então, eu sempre recomendo. Notou alguma coisa estranha, a pessoa não está conversando, não está falando muitas coisas, ficando mais silenciosa, evitativa, a psicologia faz uma avaliação, faz uma escuta. Eu tenho tido essas experiências. Às vezes, uma escuta de 1 mês, 2 meses, as pessoas começam a reagir, salvo alguns casos mais graves, que tem relatos de infância de vulnerabilidade, abandono. E aí a pessoa só vai ter depressão na fase adulta. E aí são casos que a gente precisa trabalhar lá atrás, né? Resgatar essa criança lá atrás que ficou abandonada, ferida, e tratar essa imagem lá atrás, ou de um abuso, né? A pessoa ainda se sente abusada ao longo da vida, mesmo tendo passado o evento. Então, assim, a psicologia faz uma avaliação, um bom psicólogo faz uma avaliação, e se ele achar que existe uma gravidade, né, aí ela encaminha. Eu já atendi uma pessoa que tinha uma crise de ansiedade, só para exemplificar, uma crise de ansiedade. Então, ela fez um tratamento um tempo e ficou bem e voltou para a vida dela. Anos depois, ela iniciou um curso, e o curso estava demandando uma boa parte do tempo dela e dividindo com outras questões de vida profissional e de vida acadêmica. E aí, quando ela retornou para mim, quando essa pessoa retornou para mim, ela estava com a energia tão baixa que ela não conseguia nem responder as perguntas. Ela falava, não sei, não sei. E a pessoa não era assim. Então, automaticamente, eu encaminhei para a parte médica, porque existe uma grande perda aí de energia. É jovem, os jovens não falam dessa forma, ela não falava dessa forma, a pessoa estava comprometida. Então, se houver gravidade, o psicólogo vai fazer o encaminhamento para um bom psiquiatra, que indica uma medicação aí. Hoje, os psiquiatras estão indicando medicações para depressão, também para ansiedade, porque tem os mesmos mecanismos aí de tratamento, tem auxiliado bastante. Entendi. A ansiedade e o pânico, eles podem não ser atrelados à depressão? Não necessariamente. A pessoa pode adquirir um transtorno de pânico por questão de ansiedade ou por uma questão de um evento mesmo, né? Às vezes uma pessoa que sofreu um assalto, ou um susto, ou uma pessoa que tem uma vida, um contexto conturbado, ela pode desenvolver um transtorno de pânico. O transtorno de pânico é dos transtornos dentro do quadro de ansiedade. A ansiedade tem muitos transtornos dentro dela, inclusive o transtorno de pânico, né? Temos aí o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, né? Que é o diagnóstico mais comum na sociedade de hoje. Mas eles dois não necessariamente têm a ver com depressão. Porém, se você não trata, vira depressão. Por quê? Você está tentando viver. Vem ansiedade, vem susto, taquicardia, pressão sobe, pressão desce. A pessoa não consegue comer, acorda assustada. Tem sensação de que vai ter um infarto. Quem que não entra em depressão sentindo tudo isso? Ela cansa. Gera um esgotamento emocional tão grande que a pessoa pode ter sintomas depressivos. Não necessariamente um transtorno de depressão, um transtorno afetivo, mas ela pode ter sintomas depressivos. Entendi. Foi muito boa essa sua colocação, Madeleine, porque a gente tem percebido, e o Winnie e eu, como a gente está atuando nessa área, ajudando, auxiliando algumas pessoas, às vezes a gente recebe algumas pessoas que estão desesperadas, ficam desesperadas, com medo de morrer, achando que vai dar um infarto, que vai infartar. Por quê? Por conta da taquicardia, da pressão alta, né? E de todas essas situações. Então, você colocou esses aspectos, esses sintomas no corpo físico, né? E que vem a acontecer, muito pertinente, porque às vezes a pessoa fica desesperada, achando que é o coração que vai parar, achando que tá morrendo, tá com uma doença ali, e às vezes é a depressão que já está descontrolando todo o sistema nervoso, todo o corpo, né?
Sim, por isso que é importante, toda vez que você iniciar um tratamento psicológico, uma doença tipo depressão, ansiedade, transtorno de pânico, procurar também fazer um check-up, avaliar a questão de exame de sangue. Por exemplo, se você tem deficiência de vitamina B12 ou de vitamina D no seu organismo, muito provavelmente você vai ter sintomas depressivos, parecidos com depressão, prostração, fraqueza, desânimo. E aí você pode confundir também com um transtorno psicológico. Então, por isso que é bom a gente entender, né, a parte clínica e entender a parte psicológica. Isso, nós recebemos aqui, né, alguns comentários e realmente a medicação, né, ela se torna um aliado aí nesse tratamento quando é o caso, né? E é importante porque nos auxilia também, né? Mas você pode falar melhor do que eu, né? Quando o Ine fez o tratamento, o médico nos passou que a medicação ela ajuda nessa composição, nessa organização química do nosso corpo, né? Nessa reposição, né? E foi realmente muito bom para ele e conseguimos aí vencer, graças a Deus, a depressão. Sim, a medicação hoje, por exemplo, se você pega um medicamento muito comum hoje nos depressivos, esse citalopram, que eu acho que esse citalopram é um componente, né, de um dos medicamentos principais aí para depressão. É da mesma linha do alprazolam, é isso? Acho que é assim. É sim. É do Exilex, que é o nome, do laboratório, do medicamento mesmo, né? O que esse medicamento faz? Ele vai reorganizar os neurotransmissores, né? As questões da composição química do cérebro que estão sendo perdidas, né? E perdidas por quê? Por uma baixa, né, de atividade cerebral que pode ter sido impactada por um estresse agudo, ou por uma disfunção mesmo do próprio corpo, né? Às vezes a pessoa tem uma vida muito corrida, uma alimentação não muito adequada, né? Ou um trabalho muito estressante. E esses desequilíbrios, né, podem causar, né, sintomas importantes. E aí a medicação vem auxiliar o cérebro a captar as substâncias novamente para o bem-estar. E aí a gente vê a importância de estar aliada à medicação com uma boa alimentação. Geralmente, na alimentação estão alguns dos recursos que a medicação também vem auxiliar, né? E aí a gente precisa comer bem. E a atividade física. Ontem eu li um artigo de um psiquiatra que é cristão, acho que é Ismael Sobrinho, se não estou enganado o nome dele. Ele é um psiquiatra, até no Instagram ele põe alguns textos sobre as doenças psiquiátricas e a vida cristã. E ele colocou ali dizendo que a pessoa que tem problemas psiquiátricos, psicológicos, precisa ter atividade física de uma forma contínua, mesmo que sejam leves, porque é melhor uma vida, né, contínua de atividades físicas, uma caminhada todo dia, ou um alongamento todo dia, do que esporadicamente querer fazer uma academia e não ter tempo, não tem eficácia. Então, alimentação, atividade física reequilibram as funções cerebrais também, junto com a medicação. Ótimo. E aí a gente já pode entrar nas dicas. Essa última pergunta ela está envolvida nesse contexto, né? O que eu posso fazer para me ajudar quando a ansiedade vem? Né? E aí entra nessas dicas práticas para o nosso dia a dia, como evitar também a ansiedade, a depressão. E aí a Madeleine pode nos auxiliar com essas dicas. Uma coisa assim, a primeira coisa que eu colocaria que é bem importante é a gente trabalhar as habilidades emocionais, que é identificar. Tem gente que não se dá conta. Eu pergunto assim, como é que está se sentindo agora? A pessoa fica assim, como assim sentindo? Né? Quase que a pessoa não se dá conta, né? A pessoa não verifica o que está acontecendo dentro dela, não se dá conta de mudanças, de reações. Existem pessoas que são afetadas por relacionamentos e quem vai observar isso no consultório é o psicólogo. Então, você está ficando assim por causa desse relacionamento? Aí a pessoa, não sei. Então, a gente precisa procurar se conhecer. Isso é muito importante no dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que chegam à terapia afetadas pelo trabalho, mas não se dão conta disso, que estão trabalhando demais, que o trabalho é um gatilho, que estão se dando demais para certas situações que não são para se dar, né, para se doar. Então, prevenção. Conheça como você funciona. Como é que eu sou? É fácil a gente dizer para o outro que o outro é problemático, né? Fulano na minha casa é problemático, não posso falar nada com ele, que ele não sei o que. Mas que coisas são essas que eu falo? Né? Ou será por que o outro está sempre me chamando atenção por alguma coisa? Né? Tem alguma coisa aí, né?
Então, assim, nada acontece em vão. Eu preciso também identificar. Por que isso sempre acontece comigo? Né? A gente bota, na psicologia, a gente tira a culpa do outro e começa a assumir a autorresponsabilidade. Isso é saúde mental. É eu me dar conta, assim, o outro pode fazer o que ele quiser, mas o que eu faço é o mais importante. Eu preciso saber disso. Autorresponsabilidade, autonomia, saber o que eu penso, o que eu faço, o que eu posso fazer quando o outro me afeta. Isso é para o dia a dia. E aí, indo para as questões mais práticas do dia a dia, até são questões que eu falei na live dos professores, né? A rotina, ela é fundamental para a vida humana. Uma vida desorganizada, você pode observar que a pessoa é confusa, é desconcentrada, é desorganizada internamente, externamente. Então, ter uma rotina, ter um dia organizado é fundamental. Aí você pode perguntar assim: ah, mas eu tenho que ser certinho, segunda eu faço isso, terça eu faço isso, aquilo. Não quer dizer isso, mas quer dizer que você tem uma previsão. Toda manhã eu vou levantar e vou fazer uma caminhada, vou fazer uma boa alimentação, vou almoçar ao meio-dia, depois eu descanso um pouco, né? E aí, dependendo do dia da semana, você tira um momento para você ler, tira um momento para ligar para um amigo, tira um momento para trabalhar, né? Quem está em home office precisa levantar de vez em quando, dar uma caminhada, né? Faz um alongamento, vai ouvir uma música que gosta, né? Fazer coisas para aliviar um pouco essa mente. Então, eu costumo dizer, né, na educação infantil, a BNCC, né, que é a Base Curricular Nacional, diz aí que a rotina é fundamental na educação infantil. Será que é à toa? Não. Através da rotina a gente se organiza, tanto por fora quanto por dentro. Então, se você se sente uma pessoa ansiosa, pode observar que tem uma desorganização em alguma área, porque é normal. O ansioso começa a procrastinar. Ai, depois eu faço. E depois eu vejo isso. E eu tenho que ligar para fulano. Passa um mês e não ligou. Porque está procrastinando, está adiando. Isso é um fruto, né? Uma consequência de uma vida acelerada. E que pode ter um adoecimento emocional por trás disso aí. Então, a gente, para começar a prevenir, evitar certos problemas, e até para o tratamento, é vida organizada. Né? Ter hora para se alimentar, ter hora para dormir. Ah, eu fico até 3 da manhã olhando o celular porque eu não tenho sono. E não é olhando o celular que você vai achar o sono. Então, a gente precisa ter um ritual de dormir. Deu 10 horas da noite, o que a gente começa a fazer? Vai tomar seu banho, vai apagar as luzes, fecha o seu quarto, vai arrumando a cama, vai tendo uma alimentação mais saudável, vai evitando os barulhos, vai reduzindo o volume da TV. A gente tem um processo, né? É você mostrando para o seu corpo que tem uma coisa acontecendo. Agora, se você fica no mesmo ritmo, desde as 7 da noite até as 11, você quer ter sono, né? Ou então vai comer uma comida pesada às 11 da noite e depois quer dormir adequadamente, Comer uma feijoada de noite? Pois é, vai ter visão, né, pastor? Não vai nem conseguir dormir. O meu pastor falava isso. Os irmãos ficam comendo de noite aí mocotó e depois ficam tendo revelação aí, não sabe por quê. Tendo pesadelo. Por aí, por aí. Então a gente precisa se organizar. Então, hora para acordar, hora para dormir. Claro, tudo com moderação e flexibilidade. Mas a rotina é fundamental. E ter esses escapes. Essa pandemia trouxe uma segregação, um isolamento que é perigosíssimo, né? A Organização Mundial de Saúde aponta que a terceira onda não seria do Covid, a terceira onda seria do impacto na saúde mental. Muitas pessoas com depressão e ansiedade e outros adoecimentos, violência doméstica e violência contra criança e adolescente, em virtude do isolamento. Então, na medida do possível, com todos os cuidados, a gente precisa ter o escape, né? Fazer uma caminhada, né? Andar em volta de casa, tomar sol pela manhã, vitamina D, né? Reposição aí, ter esses escapes, ter um momento de lazer, sair um pouco do celular, sair um pouco do trabalho, se não está naquele horário, evitar olhar para as coisas de trabalho. O nome disso também é limite. Eu preciso ter limites na minha própria vida. Se eu não fizer, o outro vai invadir o meu limite. Vai ter gente me procurando 11 horas da noite, vai ter gente me incomodando, vai ter gente invadindo o meu espaço emocional, e eu vou me sentindo cobrada em virtude daquilo ali. Então, essa rotina, essa organização são fundamentais. A alimentação, como eu já falei, né? Não adianta falar, na pandemia a gente relaxou com a alimentação. A gente quem relaxou, né?
A gente precisa pensar nisso aí, né? Porque um monte de gente relaxou que você vai relaxar também. Água, beber líquido, boa alimentação, atividade física precisa continuar. Essas questões, elas são fundamentais para a saúde mental. Uma pessoa que está com depressão, ela vai ter dificuldade para começar, né? Muitos casos assim, eu não vou caminhar, não vou levantar para tomar um banho, eu não quero sair, mas é preciso dar o primeiro passo. E isso é um contrato de confiança que a gente faz nos atendimentos e é um conselho que eu dou a vocês, né? É o primeiro passo que é o mais difícil, mas ele é o mais importante. A gente precisa sair do ciclo vicioso da prostração, né? Seja com relação à ansiedade, de dar um tempo para si cuidar, ou com relação a, né, a própria depressão em si, que não permite que o corpo tenha energia. A partir do momento que eu começo a me movimentar, essa energia começa a fluir de novo no corpo. Então eu preciso fazer um movimento. E até com relação à espiritualidade, é fundamental cultivar a espiritualidade. Momentos para meditar, momentos para refletir naquilo que Deus tem feito. Eu li um livro recentemente que ele chama Contentamento, é um estudo para mulheres. Ele foi até uma indicação que eu vi no Instagram. E um livro muito edificante, até recomendo para as mulheres. É um livro para mulheres de todas as idades, mas acredito que tem muito homem aí que precisa ler esse livro do contentamento. Ele fala sobre a questão de estar satisfeito, de estar feliz com aquilo que se tem, valorizar aquilo que se conquistou, Ser parar de grato, se né? comparar. Pois é, a gratidão, ela muda muita coisa. Por que o depressivo começa a só ter pensamentos pessimistas, catastróficos? Porque a gratidão ela deixa de ser cultivada pelo adoecimento. A gente vai resgatando isso na terapia, né? É fundamental. O adoecimento geralmente causa isso. Mas a gente também pode controlar e desejar, pensar, ser grato, anotar mesmo. O que eu tenho na minha vida que eu conquistei? Que coisas que eu já fiz? Que viagens que eu já realizei? Que amigos que eu tenho? Que pessoas que eu tenho ao meu redor? Que coisas que eu faço, né? Eu faço comida, eu faço doces. O que as pessoas gostam em mim? Sempre admira alguma coisa no outro e a gente precisa lembrar de quem a gente é. E principalmente por a gente ter uma identidade, né, em Deus, né, de Deus, de filhos amados. A distorção da depressão é tão grande que a gente se sente não amado por ninguém, né? A gente se sente não amado. E a gente resgatando isso em Deus é um fator muito importante que vai ajudar a reconstruir esses espaços aí. Acho que essas dicas são assim fundamentais para a gente retomar, prevenir, tratar, né? E até já ir fazendo a manutenção para que não hajam recaídas. É organização de vida. Ótimo, Madeleine, muito obrigada por essas dicas, muito pertinentes. Vou dar alguns minutinhos para o pastor William também deixar suas palavras finais e a gente já está caminhando para o final da nossa live. Uhum. Eu quero falar para todos vocês que estão me assistindo agora, e inclusive tanto para mim, quanto para Madeleine, quanto para Tamires, nós ouvimos agora assim, verdadeiras lições, né, verdadeiros conselhos da área clínica, que são fundamentais para a nossa vida, para que a gente não entre nesses processos, que a gente consiga sobreviver apesar desses processos. Eu costumo dizer, e eu sempre falo para a Tamires, eu sou um suicida e depressivo em recuperação. Eu estou recuperado, mas isso não significa que Satanás não possa tentar destruir o meu psicológico novamente. Verdade. Amados, ele tenta diariamente fazer isso. Pastor, mas como que você lida com isso? Você conhece o texto áureo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quando você conhece Jesus de fato, de experiências, permite que ele entre na sua vida, no seu coração, na sua mente. Jesus de Nazaré, ele te convida a ter uma perspectiva diferente da vida. A depressão, ela tira todas as nossas perspectivas da vida. A depressão funciona em nossa mente, no lado racional, como a Madeleine até colocou, e eu quero acrescentar, se é que eu posso, a depressão deixa a sua mente como um verdadeiro quarto escuro. Você sabe que você está no quarto, você sabe que é o seu quarto, mas você não consegue ver nada. Por mais que você conheça a posição de cada móvel no seu quarto escuro, você, mesmo se andar, você vai tropeçar em todas essas coisas que estão naquele quarto.
Então, amado, você que está me assistindo agora, entenda que sem Jesus, nós não somos ninguém. Foi Ele que deu a vida para que todos os nossos traumas, para que todos os nossos problemas, sejam eles emocionais, sejam eles espirituais, físicos, seja qual for, Ele morreu para que pudéssemos vencer todas essas dificuldades. Não significa que não vamos enfrentá-las. Temos que enfrentá-las todos os dias até a volta de Cristo ou até o dia que formos em direção a Ele. Mas uma coisa Ele nos garantiu, que mesmo que fosse difícil, Ele disse para a gente, lá no finalzinho de Mateus, em Mateus 28, Ele disse que estaria conosco. Amém. Todos os dias, até Amém. A consumação do século, que é a sua volta. Então, entenda que o Senhor Jesus, Ele quer curar você. Ele quer curar você. O Senhor Jesus, Ele deixou aqui profissionais, Ele deixou homens e mulheres de Deus capacitados por Ele para te ouvir, para conversar com você, e que está te orientar a procurar um psicólogo, e o psicólogo te orientar a ir a um psiquiatra. De repente você não precisa de um psiquiatra, como a Madeleine colocou, de repente você precisa de um psicólogo. Muitas vezes, Madeleine, nós acabamos, como pastores, agindo como psicólogos, né? Ouvindo algumas coisas. Sim. Às vezes conseguimos contornar algumas coisas, mas muitas vezes, irmãos, nós como pastores nos nossos gabinetes não conseguimos contornar algumas coisas. E é muito importante que entendamos que nessa hora, tanto o espiritual, a religião, quanto o científico precisam caminhar juntos, para que você tenha, então, a sua cura plena, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua saúde mental. Então, se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo oprimido nessa noite, se você está se sentindo mal, se você está com angústia, seu peito está quase explodindo, sua pressão está oscilando, você está com uma série de problemas, você está no ponto em que Jesus convida você. Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, de saco cheio, não querem mais fazer nada, estão desanimados, porque eu vou aliviar vocês. Então, o meu convite nessa noite é para que você se aproxime do Senhor Jesus, para que Ele possa aliviar o teu fardo, tirar esse peso, essa culpa das suas costas, para que você então possa ser curado, liberto por Ele. Mas uma coisa não invalida a outra. Tratar a sua área espiritual não invalida o tratamento na área emocional, na área física, Verdade. Na área mental. E a área mental, a área da saúde mental, também não substitui a área do tratamento espiritual. Então, caminhando com sabedoria e colocando a tua vida nas mãos de Deus, eu não tenho dúvidas que assim como o Senhor Jesus me curou e tem me curado dia após dia, Ele vai curar você também. Amém. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para os nossos amados que assistem nesse momento, Tamires. Muito obrigada. Vamos orar para encerrar esse momento, né? Desde já agradeço mais uma vez a Madeleine. A gente tem recebido aqui algumas mensagens de agradecimento a você por ter disponibilizado esse tempo. Foi realmente, a nossa live foi maravilhosa, aprendemos muito, e que Deus continue te capacitando, te abençoando na sua profissão que você recebeu do Senhor Jesus, e que você continue assim, né, compartilhando esse conhecimento e abençoando mais e mais vidas. Né? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigada pela vida da nossa irmã querida Madeleine, por esse tempo, meu Pai, de qualidade que ela disponibilizou para nós, para falar o nosso coração, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue sustentando a sua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a Madeleine onde ela estiver, no que ela estiver fazendo. Que o Senhor seja, meu Pai, o centro de sua vida, e que ela consiga compartilhar as tuas verdades em seu consultório com todas as pessoas que ela atender. Meu Deus, nós pedimos também por cada irmão, meu Pai, que está assistindo essa live, que participou conosco desse momento, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja cuidando de cada um, que o Senhor esteja sustentando cada um. Meu Deus, se tem alguém agora nesse momento que está passando pela depressão, que está passando por crise de ansiedade, meu Deus, em nome de Jesus, cuida desse meu irmão, que em nome de Jesus ele tenha forças para pedir ajuda, e que em nome de Jesus o Senhor coloque profissionais capacitados, meu Pai, e servos fiéis ao Senhor para estarem auxiliando. Deus, nós te louvamos por esse momento, te louvamos pela vida da IBNJ, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, muito obrigada
pela participação de vocês. Obrigada a você, querido ouvinte, querido irmão que está conosco até agora. Já estamos aí a 1h26 de live. Você esteve aqui, nós percebemos que temos muitas pessoas interessadas, né, em aprender e que precisam mesmo. Então, já te convido para as nossas próximas lives. Domingo pela manhã, nossa EBD, falaremos de pessoas como nós que também passaram por esses momentos de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda, que você vem aprender conosco. À noite teremos a live, o culto com o nosso pastor Mateus, querido pastor Mateus, um convite aos cansados e sobrecarregados. E na próxima quarta-feira, nós retornamos nesse mesmo horário, às 19h30, com a nossa convidada, irmã Kênia, psicóloga irmã Kênia, que também estará fazendo essa live conosco. Que Deus abençoe, fiquem todos com o nosso Jesus, tenham uma ótima noite e muito obrigada pela participação de todos os irmãos. Oi, William. Só para combinar que você já estourou seu tempo. Desculpa. Não esqueça de dar o curtir aí no vídeo, tá? Curta o vídeo, aperta o negócio do coraçãozinho lá. Como é que é o nome, tá? Esse negócio do coraçãozinho? Amei. Isso aí. Aperta o amei, aperta o dedinho lá do curtir, compartilha, tá? E divulgue essas lives, porque lives como essas podem salvar vidas. E eu creio nisso, não tenho dúvidas. Então, Tamires, devolvendo para você, não falarei que eles têm um bom jantar, né? Porque não vai comer nada de feijoada, nada de mocotó, irmãos, controlem-se, né? Vamos fazer uma coisa mais light aí. Tá, Miris, taca a bola aí. Madelaine, mais uma vez, muito obrigada, querida. E, irmãos, eu que agradeço muito obrigada. Vamos encerrar nossa live. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite. Deus abençoe.